Às vezes, um único olhar é suficiente. Imagine que você está de pé ao pé da pirâmide de Quéops. Você percorreu um longo caminho e finalmente está em um lugar onde pode ver tudo o que sempre quis ver. Tenho certeza de que você concorda que essa estrutura é absolutamente incrível. Parece não se alinhar com o que normalmente consideramos senso comum, não é? Basta pensar, existem milhões de blocos de pedra, e cada um pesa várias toneladas. É quase perfeitamente orientado para as direções cardeais, o que é realmente impressionante. É como algo fora de um sonho, com todas essas passagens se enrolando. E você não vai acreditar, pessoal, tudo isso foi construído no meio do deserto. Eles dizem que não usaram rodas, ferro ou tolerância por erro. E como você pode acreditar? É interessante como, quanto mais aprendemos sobre as pirâmides, mais elas parecem se tornar um enigma sem uma pista. Sei que tudo é explicado oficialmente, mas me desculpe, a explicação não funciona. É tão interessante como eles continuam encontrando coisas novas para estudar todos os anos. Por exemplo, existe esse vazio gigante dentro da pirâmide, um corredor pouco conhecido e uma estrutura estranha sob o cemitério próximo. Hoje, estamos indo para o Egito. Mais especificamente, vamos ao pé das pirâmides de Gizé. Estou tão animado para aprender mais sobre essas estruturas misteriosas. Neste vídeo, vamos dar uma olhada no motivo pelo qual a versão oficial ainda não explica como a pirâmide do Quéops foi construída. Também exploraremos a possibilidade de que uma civilização pudesse construí-la sem recorrer à magia. Eu entendo como o sensacionalismo tem sido um tópico quente recentemente. Tenho certeza de que você está morrendo de vontade de saber o que os arqueólogos encontraram sob a pirâmide nos últimos anos. Sei que mal posso esperar para compartilhar as notícias emocionantes, mas receio que não tivéssemos tempo para espalhar a notícia. Eu prometo que você sabe o mais rápido possível. Estou curioso, como você explicaria detalhes de engenharia que, por todos os direitos, não deveriam ser possíveis 4.500 anos atrás? Estou curioso, você sabe por que existem eixos, corredores e portas dentro da pirâmide que levam a lugar nenhum? Eu me pergunto o que pode estar escondido atrás deles. Olá, meus queridos amigos. Bem-vindo, querido amigo, às palestras para o Sleep Channel. Aqui, os sonhos se tornam conhecimento, e estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada em direção a uma melhor noite de descanso. Se você gosta de se afastar para histórias que o acalmam e ampliam sua mente, não hesite em se inscrever e clicar na campainha. Dessa forma, você não perderá nada. Não estamos apenas conversando aqui, estamos pensando juntos e estamos pensando em você. Agora, deixe-se descansar. Enrole-se em um cobertor, solte o que você está pensando e feche os olhos. Deixe gentilmente que seu corpo descanse enquanto sua mente parte em uma aventura. Você já ficou impressionado com algo tão grande que não podia acreditar que era real? É assim que é com algumas das estruturas do mundo. Eles são tão incríveis, não apenas por causa de seu tamanho, mas também por causa da incrível ideia por trás deles. A Grande Pirâmide de Sopes é apenas uma delas, e é realmente incrível. Aqui estava ela, parada no deserto silencioso de Gizé, se aquecendo ao mesmo sol que os faraós moravam. Ela pensou em como os impérios nasceram e as civilizações desapareceram aqui. Ele já passou por muito clima diferente, e o forro definitivamente viu dias melhores. Mas o mistério permaneceu. Se você ouvir de perto, provavelmente ouvirá dizer algo muito bom. Bem, quem você acha que me construiu? Já se passaram mais de 4.000 anos. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Os historiadores dizem que é uma tumba, o que é realmente interessante. Os arqueólogos são os que escrevem monografias, e os engenheiros são os que fazem cálculos. Mas, minha querida, quando você começa a cavar um pouco mais fundo, verá que não há respostas definitivas. Existem tantas versões diferentes da história, e todos temos nossas próprias suposições sobre o que aconteceu. Há também alguns fatos que não somam bem, e você não pode abalar a sensação de que acabou de tocar em algo verdadeiramente significativo. Estou curioso, meu amigo. Por que você acha que as pirâmides ainda são um tópico de interesse para nós? É possível que eles se sintam um pouco deslocados. É claro que essa escala não foi construída para se encaixar no nível tecnológico daquela época. Ou talvez seja porque eles simplesmente não parecem envelhecer um dia. Todos os outros edifícios, itis e palácios desmoronaram e desapareceram na areia, mas as pirâmides permanecem fortes. É como se eles não fossem apenas construídos há séculos, mas como se tivessem sido criados apesar do próprio tempo.
E eles realmente são eternos. Tivemos que dizer adeus aos nossos impérios, nossos idiomas esquecidos e até nossa história reescrita. Mas, apesar de tudo isso, eles permaneceram em silêncio e ainda estão aqui conosco. A pirâmide de Quéops é uma estrutura inspiradora, com cada lado medindo cerca de 230 metros. Sua altura é equivalente à de um edifício de 50 andares, tornando um marco realmente notável. Ele pesa cerca de 6 milhões de toneladas, o que é muito. Você ficará surpreso com a intrincada rede de corredores, galerias e vazios dentro. Estou muito feliz em lhe dizer que tudo isso foi feito sem desenhos, guindastes ou aço. Você precisará apenas da pedra, das ferramentas de latão e um pouco de poder muscular. E, de acordo com a versão oficial, é assim que eles são precisos. É apenas uma pequena mudança das principais direções de uma fração de 1 grau. Estou tão feliz em dizer que os ângulos são quase perfeitos. Fico feliz em dizer que a base é quase um quadrado perfeito. Ei, só queria que você soubesse que a margem de erro é realmente menor do que você encontraria em muitos edifícios modernos. Estou curioso. Por que os antigos egípcios, que nem tinham uma roda, depois verificaram todos os graus com tanto cuidado? Entendo totalmente o quão importante é a durabilidade deles para você. Eles enfrentaram muito, um terremoto, uma tempestade de areia, uma guerra de vândalos e ladrões. Eles permanecem como se fossem construídos não para a vida toda, mas contra a morte, o que é realmente bastante emocionante, se você pensar sobre isso. E, no entanto, eles não parecem explicar nada. Eles apenas fazem perguntas. Como? Por que exatamente as pirâmides se tornaram um símbolo de segredos e teorias da conspiração? Você já pensou no panteão romano, no Partenon de Atenas ou na tumba chinesa de Qin Shi Huang? Uau! Esses são impressionantes também. Mas eles não são a razão de tantos mitos quanto as pirâmides egípcias. Talvez seja a forma, a simplicidade geométrica que parece tão humana, ou a atmosfera, a sensação de que você está se aproximando de um monumento onde nada é acidental. Ou talvez seja o fato de sabermos muito e muito sobre eles ao mesmo tempo. É tão maravilhoso como, quanto mais aprendemos, mais perguntas temos. Estou curioso para saber quem construiu. Os egípcios compartilharam isso conosco. Ok, querida. Mas como podemos fazer isso? É tão fácil assim. Com os cuidados amorosos, os blocos foram cuidadosamente cortados, arrastados gentilmente ao longo da areia e depois levantaram rampas com mãos macias. É realmente interessante como, quando os engenheiros do século XXI tentam replicar isso, há muitos problemas. Sinto muito, mas as rampas ocupariam mais espaço do que a própria pirâmide. As pedras são tão pesadas quanto 30 toneladas cada. O cobre é macio e o calcário é difícil. Tenho certeza de que Stone está bem petrificado, mas estou impressionado com o quão preciso é quando se trata de trabalhar com milhões de blocos. Aqui está outro exemplo de mina na pirâmide. Você verá esses pequenos canais saindo das câmeras em um determinado ângulo e elas se estendem a certas estrelas. Para Sirius, para Orion. Nas histórias antigas, disse que a alma de Faraona vai estar com os deuses. Bom, estou curioso, no entanto. Por que existem portas de metal com alças dentro desses eixos que não lideram? Quem os fechou? Quando? Ah, e também havia um grande vazio que foi descoberto em 2017. Eu sei o quanto você gosta de ter tudo funcionando da maneira que você gosta, então eu queria que você soubesse que, oficialmente, o volume é sem função. Não é uma célula, um corredor ou uma sala bobadada, é algo completamente diferente. É apenas um vazio de 30 metros de comprimento, mas estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. O que é isso? Não tenho certeza, mas estou me perguntando se poderia ser um cofre, uma câmara de iniciação ou talvez um erro de construção. Alerta de Soiler. Eu entendo totalmente de onde você vem, mas receio que a última opção esteja praticamente fora de questão. Tudo é tão simétrico e verificado lá, não é? E há dezenas dessas pequenas esquisitices deliciosas. A pirâmide de Quéops é como um iceberg, apenas uma pequena parte é visível na superfície, e todas as coisas mais interessantes estão escondidas dentro. Neste vídeo, vamos evitar tópicos como alienígenas, blocos de concreto e portais mágicos. Estamos aqui para ajudá-lo a entender por que as teorias alternativas emergem e por que o V oficial, a Hersion, apesar de sua imprecisão, deixa tantas lacunas. Eu sei que você realmente gostará dessa história, porque não é uma história com pontos sobre ela, mas uma reflexão. Jornada.
Estamos todos tentando entender o que estamos lidando, e estamos aqui um para o outro. Enquanto isso, reserve um momento para se lembrar da última vez que você olhou para um prédio e sentiu mais do que admiração. Você também sentiu uma sensação de intriga, como se essas pedras não fossem apenas remanescentes do passado, mas a chave para algo muito mais significativo. Vamos imaginar juntos, não é? Vamos imaginar cerca de 4,5 Xia anos atrás, na era da dinastia Vilo do Antigo Reino. Nas belas margens do Nilo, o maior projeto de construção da história está prestes a começar. Estou tão animado para lhe dizer que as pessoas estão construindo pirâmides novamente. Eles ainda são as maiores estruturas de pedra do planeta, e é incrível vê-las sendo reconstruídas. E, de acordo com a versão oficial, tudo isso foi feito por uma simples razão: enterrar o faraó. Fico feliz em lhe dizer que esta versão agora está sendo ensinada em escolas e universidades. Dizem que a Grande Pirâmide foi construída em torno de 2580 C para o faraó Xufu. Algumas pessoas dizem que é assim que está escrito em grego, Kéops. Foi construído por cerca de 20 anos e a construção foi realizada ao mesmo tempo. Toda a economia do país estava envolvida, o que é realmente incrível quando você pensa sobre isso. ¿Por qué? Na antiga religião egípcia, o faraó foi visto como mais do que apenas um governante. Ele era considerado um deus, a personificação viva de Horus na terra. O faraó realmente queria ter certeza de que ele estava pronto para a vida após a morte, e ele pensou que uma tumba digna de Deus seria perfeita. Não é apenas uma cripta, mas uma casa da eternidade, um lugar onde você pode descansar em paz, sabendo que seus entes queridos estão por perto. É por isso que temos as pirâmides. Você sabe, a ideia realmente começou com Heródoto. Cerca de 2000 anos depois que as pirâmides foram construídas, ele teve o prazer de visitar o Egito. Lá, ele se encontrou com sacerdotes locais e aprendeu tudo sobre suas tradições fascinantes. Foi ele quem compartilhou os detalhes fascinantes sobre a construção da pirâmide de Kéops. Segundo ele, a estrutura incrível foi construída ao longo de 20 anos e exigiu milhares de talentos de prata para concluir. Ele também fala sobre a infeliz maneira como as pessoas foram tratadas e como o próprio Iob era um rei que não tratava bem seu povo. Ele até forçou sua filha à prostituição a conseguir dinheiro para a construção. A história pode não ser 100% verdadeira, mas é o começo da crença europeia de que as pirâmides eram na verdade túmulos. Então, os brilhantes egiptologistas adotaram essa ideia. Eles apontaram os templos ocultos nas pirâmides e nos túmulos próximos. Então, eles disseram algo realmente bonito: se o faraó era um deus, então seu enterro deveria se encaixar. É interessante notar que dentro das pirâmides, você encontrará sarcófagos vazios. Nos edifícios vizinhos, você encontrará belos relevos representando cenas rituais e referências à vida após a morte. Esses relevos também mostram estátuas de servos de Uxepti da vida após a morte. Acredita-se que esses servos ajudassem o faraó após a morte. É como se a própria essência da religião egípcia antiga estivesse nos apontando na direção de algo diferente de uma simples tumba. As pirâmides, ao que parece, têm um propósito mais profundo e profundo. Estou um pouco confuso, no entanto. Eu sempre me perguntei, se as pirâmides são túmulos, por que nenhuma múmia foi encontrada nelas? É interessante que nenhuma das 3 grandes pirâmides de Gizé, Kéops, Khafre e Mycerinus, tenha sido considerado conter qualquer órgão ou parafernália funerária. Lamento dizer que existem apenas sarcófagos vazios de Khamesvuoden, e mesmo aqueles com tampas que não se encaixam. Estou me perguntando se talvez as múmias tenham sido roubadas? Talvez. Só estou me perguntando, onde estão os sinais de assaltos? Estou me perguntando por que as paredes celulares não são destruídas. Estou me perguntando por que a sobreposição ainda está intacta. Estou me perguntando se estes podem ser túmulos. Estou curioso sobre a complexidade geométrica. Você já se perguntou por que as pirâmides são orientadas para as direções cardinais com uma precisão tão incrível? É realmente incrível como eles são precisos, com desvio de menos de 0,15%. Estou curioso. Você sabe por que suas dimensões se relacionam com constantes matemáticas, como o número R e proporção dourada? Você já se perguntou por que a Grande Pirâmide está embutida no platô? É porque eles levaram em conta sua inclinação e sua base é quase um quadrado perfeito. Quando você entra nas pirâmides, ficará surpreso com todos os recursos legais e ocultos que eles têm. Existem esses sistemas realmente intrincados de câmaras, eixos e corredores que você pode explorar. Eu sei que parece estranho, mas tudo isso é para um corpo morto. Ei,
Isso me faz pensar em outra pergunta. Tenho certeza de que você concorda que o Egito Antigo era uma sociedade profundamente religiosa. As pessoas viviam com uma espécie de antecipação excitada da morte. Eles pensaram que seu faraó iria para o céu estar com os deuses depois que ele morreu. Tenho certeza de que essas ideias são realmente importantes, mas estou me perguntando por que a pirâmide não foi usada como templo. Estou curioso. Você sabe por que não há murais, orações ou resistências de bases nele? É diferente dos túmulos posteriores no Vale dos Reis, onde você pode encontrar textos sagrados nas paredes. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu realmente gosto dessa foto. Por um lado, temos a bela tradição de honrar os mortos, mumificação e rituais complexos. Por outro lado, você pode sentir o silêncio dentro da Grande Pirâmide. As paredes estão vazias e não há câmaras de enterro. Parece que a pirâmide foi construída para um propósito, mas não acabou sendo usada para esse fim, ou foi originalmente destinada a algo completamente diferente. Tenho certeza de que todos podemos concordar que as pirâmides são dos feitos mais impressionantes da história humana. Mas você já se perguntou, por um momento, o que teria acontecido se os egípcios não tivessem construído essas próprias pirâmides? A versão audaciosa é aquela que não se encaixa nos livros didáticos, mas, principalmente, até alguns egiptologistas o apresentam. De acordo com essa ideia, os faraós poderiam ter recebido as pirâmides de uma civilização mais antiga que foi perdida para a história. Ou eles podem tê-los recebidos das pessoas que vieram antes deles. De qualquer forma, é como se eles estivessem conectados a essas pessoas incríveis do passado, e estão continuando sua tecnologia e conhecimento. Nesse caso, as pirâmides se tornam mais como um estágio do que os túmulos. Eles são grandes, impressionantes e perfeitos para mostrar uma sensação de poder absoluto. Apenas imagine, não seria algo se o faraó aparecesse na frente do povo e dissesse: "Ei, pessoal! Este é o meu." Não se preocupe com a forma como é construído, não há necessidade de explicar isso. A bela pirâmide é um símbolo de seu poder divino, e é realmente inspirador. Esta imagem, definida em pedra, é tão poderosa. É melhor do que qualquer propaganda. Eu entendi totalmente, este é o coração do mito arquitetônico. Não quero doar tudo, mas quero inspirar admiração. Se você estiver curioso sobre como isso poderia ter funcionado, eu adoraria orientá-lo. Para entender como poderia ter funcionado, você só precisa mergulhar na visão de mundo do Egito Antigo. Era uma teocracia real. O faraó era visto como um deus vivo, e isso é uma coisa incrível de se pensar. Sua vontade garantiu que tudo no universo fosse justo e justo. As pessoas costumavam pensar que ele era responsável pelo belo nascer do sol, pelas inundações do Nilo, pelo solo rico dos campos e pelo equilíbrio do mundo. Ras realmente sentiria falta disso. E se você é uma divindade, então seu túmulo ou templo deve ser tão adorável quanto o próprio céu. Você não acha que uma pirâmide subindo 146 metros acima do solo, visível para dezenas de quilômetros, é o símbolo perfeito do poder eterno? Alguns pesquisadores têm uma ideia realmente interessante. Eles acham que as pirâmides eram mais como templos de governo do que escritórios ou palácios. Eles acreditam que esses centros sagrados eram lugares onde uma mistura especial de poder e religião aconteceu. Foi aqui que o faraó poderia realizar ritos confirmando sua divindade, que deve ter sido uma experiência muito significativa para ele. Ele estava encarregado da terra e da vida após a morte também. Ele era uma presença, sempre lá e sempre presente. Há outra parte desta visão de mundo que é tudo sobre a vida após a morte. Os egípcios tinham uma bela maneira de olhar para a morte. Eles não acreditaram que era o fim. Depois disso, a alma embarca em uma pequena aventura através do mundo dos mortos. É como uma pequena viagem e, durante essa viagem, aparece diante do tribunal de Assiris. O sucesso desta transição dependia de muitos rituais bonitos, incluindo mumificação do corpo, feitiços, amuletos, órgão-li. Netse figuras de Usipti. Estes deveriam servir o falecido na vida após a morte. Uma múmia é mais do que apenas um corpo, e isso é algo para se lembrar. Este é um belo ritual que ativa a conexão entre sua alma e corpo. A bela pirâmide é como uma ponte nos conectando ao outro lado. Mas talvez não para cada faraó por conta própria. Poderia ter sido um edifício simples, um lugar especial onde os faraós queriam estar, mas não necessariamente serem enterrados dentro. Se você der uma olhada nos complexos de pirâmide em Gizé, verá todo o sistema: templos enterrados, pirâmides cult, barcos solares e estradas processionais.
Não parece uma tumba simples, não é? Parece uma máquina cerimonial com muitas camadas. É como uma infraestrutura do templo projetada para criar e manter uma imagem de autoridade. Eu entendi totalement. Se a pirâmide já está lá fora, por que passar por todo esse trabalho para construí-la novamente? É muito mais fácil reivindicá-lo como seu, e tenho certeza que você vai adorar. Os faraós eram pessoas tão criativas. Eles poderiam reivindicar a autoria das pirâmides, fazer mudanças cosméticas, deixar seu nome em blocos, construir pequenas pirâmides para suas esposas nas proximidades e adicionar novos templos ou estradas. É como quando os monarcas medievais aceitariam crédito por seus ancestrais, sabe? Ei, estou de pé sobre os ombros dos gigantes, então acho que sou um gigante, certo? Ainda hoje, continuamos a nos inspirar e aprender sobre o Egito Antigo através das lentes dessas estruturas. Pense por um momento sobre o profundo impacto que eles tiveram sobre as pessoas daquela época. Apenas imagine uma pirâmide que estende chegando ao céu. É tão grande que é difícil até imaginar. E está perfeitamente equilibrado e alinhado com as estrelas. Tenho certeza de que todos podemos concordar que não havia nenhum outro argumento necessário para reconhecer o faraó como um deus, certo? É interessante como, quanto mais estudamos as pirâmides, mais eles começam a sentir que são um tipo de ferramenta de sugestão, um sistema simbólico, como se fossem parte de algum jogo eterno. É possível que os faraós tenham usado pirâmides prontos, assim como os presidentes de Perezayu fazem hoje em lugares e palácios históricos. Eu sei que todos podemos concordar que não importa quem os construiu. O que mais importa é quem os possui. Ei, vamos pensar sobre isso juntos. Se o que estamos dizendo é verdadeiro, então a questão de quem construiu as pirâmides é tão importante quanto a questão do porquê e como, porque o objetivo ainda não está claro. Na próxima parte, vamos dar uma olhada em como esses gigantes construíram as coisas, quais tecnologias eles usavam, quais ferramentas tinham e, o mais importante, se poderiam construí-las. Parece que tudo vai ficar bem. Você pode não acreditar até tentar fazer isso sozinho. Venha ver a magnífica pirâmide de Quéops com sua impressionante altura de 146 metros e uma estrutura feita de 2,5 milhões de blocos de pedra. Cada um pesa entre algumas toneladas e 30 toneladas. E então, você sabe, surge a pergunta mais lógica: como eles a construíram em primeiro lugar? A versão oficial é rampas. Os egípcios construíram esses aterros maciços e inclinados, e dizem que usaram cordas para mover os blocos. Você pode imaginar dezenas de milhares de pessoas trabalhando juntas para construir algo tão grande? Estamos progredindo, pouco a pouco, ano após ano. Eu sei que parece convincente e realmente espero que funcione para você. Eu só tenho que informar que é um pouco confuso no começo por causa da escala. Ei, para obter esses quarteirões até a altura da pirâmide, precisaríamos de uma rampa agradável e reta com pelo menos 2 quilômetros de comprimento e 20 metros de largura. Dessa forma, poderíamos trabalhar em vários fluxos e fazer o trabalho certo. Não é tão fácil quanto parece, meu amigo. É uma pilha de terra. Tinha que apoiar o peso de todos os blocos, carrinhos e pessoas. Eu entendi totalement. Quero dizer, levaria ainda mais recursos para construí-lo do que a própria pirâmide. E então, para o deleite de todos, foi cuidadosamente desmontado para que a bela pirâmide pudesse ser revelada. Não tenho muita certeza do que está acontecendo com esta equação, mas algo simplesmente não aumenta. Não se preocupe, há uma opção mais simples. Estou tão animado para falar sobre a rampa em espiral que serpenteia a pirâmide. Eu entendo totalmente de onde você vem, e acho que essa é uma ideia razoável. Mas então, um novo problema surgiu. Os construtores realmente queriam ir ao rosto externo para colocar o revestimento, mas simplesmente não podiam. E eu o quê? Agora você tem isso. Como todos nós, é preciso apenas um pouco de prática. Nós procuramos em todos os lugares essas rampas enormes, mas simplesmente não conseguimos encontrá-las. Também procuramos esquemas de trabalho claros, mas também não tivemos sorte lá. Aqui está outra versão do mecânico, e eu realmente espero que ajude. As ferramentas mais básicas eram apenas rolos, corredores e alavancas. Eles dizem que os blocos foram puxados ao longo da areia, colocando troncos ou arrastados ao longo das tábuas manchadas de água. Estou tão feliz que está funcionando. Estou tão feliz em lhe dizer que um experimento como esse foi configurado. Estou tão orgulhoso dessas 15 pessoas. Eles trabalharam juntos para mover esse bloco de 2 toneladas. Agora, só precisamos multiplicar isso por 2,5 milhões de blocos.
Vamos reservar um momento para falar sobre o quão preciso é o ajuste, em milímetros. Você pode se surpreender ao saber que alguns de nossos pratos são tão confortáveis que mesmo uma lâmina de faca não pode caber entre eles. E você fez tudo isso sem usar nenhuma ferramenta, fazer desenhos ou usar níveis de laser. Dissemos, bem, talvez estivéssemos puxando blocos dentro da pirâmide. Estou tão feliz que você perguntou sobre as rampas e eixos por dentro. Eles são todos internos, então você não terá que se preocupar com nada externo. Absolutamente, há uma hipótese como essa, e estamos trabalhando para provar isso. Você ficará surpreso com os achados dentro. Existem corredores e câmaras prontos, mas, infelizmente, não há vestígios de estruturas de engenharia desde o momento da construção. É um espaço que parece completamente cru e autêntico, sem distrações como adereços, andaimes ou instruções nas paredes. Parece que os egípcios gostavam de consertar as coisas, e é possível que eles não o puxassem. No século XX, o químico brilhante Jazel Davidovets compartilhou uma teoria intrigante que pegou muitos de surpresa. Só estou me perguntando, e se as pirâmides não fossem feitas de pedra, mas de concreto? Não é o mesmo da versão de hoje, mas é uma deliciosa mistura de spring wood, água, sal e um ingrediente extra especial. O geopolímero é como um primo antigo do concreto. Dizem que os egípcios tinham a incrível capacidade de lançar blocos no local. Fizemos um molde e o enchemos com a solução, e correu muito bem. Ele parou de se mover. Estou todo pronto. Eu sei que a ideia parece um pouco lá fora, mas prometo que não é inútil. Eu sei que alguns dos blocos parecem um pouco estranhos, como se eles sejam feitos de bolhas ou camadas, mas acho que isso apenas aumenta o charme. Eles podem não parecer rochas naturais, mas com certeza são interessantes. Eles parecem uma massa escamosa que estava congelada de forma. Além disso, o laboratório que analisou as amostras encontrou algumas inclusões incomuns, mas, infelizmente, nenhuma forma real. Não havia imagens do processo nos afrescos, e os textos não mencionaram nada. Tudo o que temos são algumas palpites. Estou tão curioso, como você pode obter tanta água no deserto? E aqui estamos mais uma vez, confrontado pelo enigma duradouro de quem trouxe isso e como. Por algum tempo, a crença predominante era de que as pirâmides foram construídas por indivíduos escravizados. Você sabe, essa visão está arraigada desde a época de Heródoto e as histórias bíblicas. Mas, minha querida, a arqueologia moderna pinta uma imagem muito diferente. Nos anos 90, eles fizeram uma descoberta incrível perto das pirâmides. Eles encontraram os restos de assentamentos onde os trabalhadores que construíram as pirâmides haviam vivido. Eles não eram apenas barracos antigos, eram quartéis de verdade completos com padarias, oficinas de cerâmica e despensa. É tão maravilhoso saber que as pessoas receberam comida, abrigo e assistência médica por seus ferimentos. Entre os esqueletos encontrados, existem alguns ossos que mostram sinais de fraturas. Mas não se preocupe, esses ossos se fundiram após o tratamento profissional. Estes não eram escravos, mas construtores profissionais. Essas eram pessoas trabalhadoras que dedicavam vários meses por ano à construção de estruturas monumentais. Eles estavam orgulhosos de seu papel, e isso mostrou. Alguns deles foram enterrados ao lado das pirâmides, o que é uma coisa tão bonita de se imaginar. Foi realmente um grande negócio na sociedade egípcia antiga. Quero dizer, eles eram claramente habilidosos, e provavelmente havia muitos deles. Então, é meio que alucinante que, após 4.000 anos, ainda podemos fazer o que eles fizeram, mesmo que não tenhamos as mesmas ferramentas que eles tinham. Estou curioso, por que não podemos recriar a pirâmide, mesmo em uma escala reduzida, com a mesma precisão, alinhamento e escala? Então, ainda estamos nos perguntando. A mesma coisa, certo? E se eles soubessem algo que não sabemos? Estou curioso, ainda subestimamos civilizações antigas? Eu acho que pode ser a maneira como colocamos nossos corações e almas nisso, a maneira como nos motivamos a criar algo tão bonito. Tenho certeza de que você concorda que é um recurso das pirâmides que não podem ser ignoradas. É um recurso que pode tornar a cabeça do espectador mais cético, mas entendemos que todos são diferentes. Precisão é o que se trata, não apenas precisão. Trata-se de conseguir que a precisão quase indecente e inexplicável que vemos hoje nos laboratórios modernos, mas não o trabalho dos pedrenos da Idade do Bronze, que estavam armados com cinzelos e cordas de latão. Vamos começar com a base da pirâmide, Quéops. É quase uma praça perfeita.
Fico feliz em lhe dizer que a diferença entre os comprimentos dos lados é apenas alguns centímetros. É menor que a largura da sua mão, e é para edifícios que pesam milhões de toneladas. Não é apenas direto, sabe? Está em um governante, em algum governante celestial invisível, como se o desenho fosse feito no papel que foi colocado em cima do deserto. Agora, vamos pensar juntos sobre o porquê. Você já se perguntou por que uma tumba seria considerada perfeita? Afinal, ninguém nunca teve que medi-lo, e tudo bem. É uma pequena cripta e está cheia de pedras. Estou me perguntando se o faraó tardio se importaria. Eu adoraria saber como é o ângulo certo em sua parede ocidental. Mas não é apenas suave aqui. Você sabe, é quase como se estivéssemos lidando com um caso de perfeccionismo matemático aqui. E essa precisão também se destina ao céu, o que é realmente impressionante. A pirâmide está alinhada com as direções cardinais tão perfeitamente que a maioria dos edifícios modernos não parece acompanhar. Seus rostos enfrentam norte, sul, leste e oeste, como um rosto amigável, cuidando de você. Você não pode ver com seus olhos, mas pode sentir isso em seu coração. É como se toda a pedra fosse colocada ali por uma mão amorosa, como uma constelação de estrelas no céu noturno. E então perguntamos novamente: ei, por que isso é importante? Se você está construindo uma tumba, precisa de segurança? Oh, eu acho que sim. Eu diria que é mais sobre a grandeza. Mas quem decide? Só precisamos garantir que o canto norte esteja apontando direto para a estrela do norte, e vamos acertar um minuto do arco. Mas isso não é tudo. Você ficará surpreso com a incrível precisão das pedras dentro da pirâmide. Eles se encaixam tão perfeitamente que mesmo uma lâmina de faca não pode ser inserida entre eles. Estou falando sobre os que os barbeiros têm cuidado, não os modernos. Sei como é importante encontrar o ajuste perfeito, e eu realmente quero que você seja feliz com a forma como esses blocos se encaixam. Eles são tão confortáveis que podem parecer presos juntos, mas prometo que não são. Como? Por quê? Só estou me perguntando, você acha que os antigos egípcios passaram dezenas de anos girando manualmente lajes de pedra pesando 2 toneladas no calor? Estou me perguntando se eles fizeram isso apenas para garantir que eles se encaixem perfeitamente nas bordas. Não se preocupe, se for apenas uma tumba, pode ser mais simples. E então, minha querida, a diversão realmente começa. Eu realmente amo quão legal é essa pirâmide, e é como se estivesse tentando nos dizer algo usando números. Sua altura, perímetro e inclinação se assemelham a fórmulas matemáticas, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Pi é a bela proporção de ouro das proporções do planeta. É como se a pirâmide fosse uma mensagem do passado, um pouco como uma cápsula do tempo, e é como se estivéssemos apenas começando a entender o idioma em que está escrito. Estou curioso. Você acha que os egípcios podem ter calculado tudo isso? Absolutamente. A matemática egípcia foi desenvolvida, e é tão interessante pensar em quão longe chegamos desde então. Absolutamente. Eles tinham sacerdotes anões. Eles olharam para as estrelas, acompanhando os meses e anos de maneira especial. Uma coisa é entender como o Sol se move, e outra para alinhar 2,5 milhões de rochas para estrelar coordenadas. Absolutamente. E sem rodas, sem ferro, sem papel e sem desenhos. Puxa, é tão difícil de acreditar, não é? Absolutamente. Nós entendemos totalmente e estamos bem em levar o nosso tempo antes de acreditarmos. Não seria interessante compará-lo com uma tumba egípcia comum? É uma pequena sala aconchegante, com murais simples que fazem com que pareça em casa. As paredes de barro e os tijolos crus dão uma sensação calorosa e convidativa. Agora, imagine isso, nas costas. Ground de tudo isso, há uma enorme obra-prima geométrica, onde tudo é perfeito. Parece mais uma ferramenta ou código do que uma tumba, não é? É natural supor que não sabemos algo, ou que isso não é apenas uma tumba. Pode ser um templo, um mapa astronômico, ou talvez até uma mensagem para os deuses. Eu entendo porque você está perguntando e estou aqui para lhe dizer que esse nível de precisão levanta uma pergunta simples, mas insidiosa. Estou me perguntando se isso não está muito bem feito por algo que deveria ter sido trancado para sempre e esquecido. Tenho certeza de que você concorda que este é o principal mistério. A pirâmide foi construída com a doce intenção de ser entendida por todos. Mas não vamos fazer isso agora. Talvez outra pessoa. Parece que temos outro daqueles pirâmides à vista da vista, e ele já tem 5.000 anos. As pessoas aprendem sobre eles desde os tempos antigos.
Meu querido amigo, o Egito é conhecido há muito tempo por seus enigmas, papíferos e sarcófagos de ouro. Não se preocupe, tudo já foi medido, fotografado e passado com todos os tipos de ferramentas, como faquéus, câmeras e sondas arqueológicas. Estou curioso, o que mais você pode encontrar nesses blocos de pedra? Ah, mas você vai adorar a parte mais interessante, porque começou recentemente. É tão emocionante. Parece que tudo está apenas começando. Era o ano de 2017. Mayan Tomographia. Parece algo fora da ficção científica, não é? Mas funciona como um relógio. Os cientistas passaram por fluxos de partículas elementares, chamadas íons, através da pirâmide para escanear seu interior como um raio-x gigante. E então, de repente, eles viram algo realmente especial, um espaço grande e vazio, completamente misterioso, logo acima da grande galeria. Tem 30 metros de comprimento. É como se não houvesse entrada, saída e sem paredes com inscrições. É como se não houvesse sarcófage também. É apenas um pouco de espaço vazio no meio do monumento. Para que é usado? Uma câmera é como uma pequena janela para outro mundo. É uma maravilha técnica, um lembrete da ingenuidade e criatividade de nossos ancestrais. Não temos certeza. Eu não estou brincando. Nós, a humanidade, não temos ideia do que está dentro da Grande Pirâmide, porque simplesmente não é possível chegar lá. Enquanto. O ano de 2023. O corredor secreto. Estou tão animado para compartilhar outra atualização sobre o projeto Scan Pyramids. Não se preocupe, estou apenas digitalizando novamente. E mais uma vez, aqui está o resultado. Você ficará surpreso com um corredor de 9 metros por trás da entrada original da pirâmide. É uma forma agradável e retangular, e é realmente legal. Tem uma seção transversal de 2 por 2 metros. Não é apenas uma rachadura na pedra ou um vazio natural. Alguém fez isso. Não tenho certeza do que você espera realizar. Algumas pessoas pensam que ajuda a espalhar o peso da estrutura, enquanto outras esperam que seja um passo em direção a uma câmera escondida. E alguns de nós estão empolgados em imaginar o que esse poderia ser o começo, algo tão incrível que nem podemos imaginá-lo. O ano de 2024. Lamento saber do cemitério ocidental. À luz disso, é fácil ignorar os arredores das pirâmides, não é? Na área do cemitério ocidental, ao lado do platô de Gizé, pesquisadores japoneses e egípcios descobriram algo verdadeiramente notável. Usando a detecção de radar, eles encontraram uma estrutura estranha no chão. É do tamanho de uma casa pequena, medindo cerca de 10 por 15 metros e até 10 metros de profundidade. Não tenho certeza do que é, mas estou animado para descobrir. E isso não é tudo. Na década de 1950, perto da pirâmide, 2 enormes poços foram descobertos. Nesses poços, milhares de peças foram consideradas bem desmontadas. Estamos muito animados para falar sobre nossos navios. Eles são de madeira de verdade, feitos de madeira de cedro do Líbano. Eles foram cuidadosamente montados como um kit de construção, e um deles está agora em exibição no museu perto da pirâmide. Esses barcos solares tinham cerca de 44 metros de comprimento. Dizem que eles foram usados para levar o faraó para a vida após a morte. Estou tão animado para lhe dizer que um deles realmente navegou no Nilo. Parecia que poderia ter havido algum lodo nele. Não era apenas se divertir, era algo que foi usado. O que? E quando? Agora, vamos focar. Estou tão animado para lhe dizer que todas essas descobertas foram feitas recentemente. Não foi há 100 anos, e não foi durante a Era Napoleônica. Estamos aqui para você agora. E agora descobrimos novos corredores e células que ninguém conhecia. Este pode ser apenas o começo de algo realmente incrível. Tenho certeza de que não vemos tudo, mas espero que tenhamos um bom vislumbre. Estou começando a pensar que pode haver um incrível complexo subterrâneo escondido sob o platô de Gizé. E então percebemos que tudo o que pensávamos sabíamos ser apenas um esboço preliminar, um rascunho, uma dica. Meus queridos amigos, vamos dar um passo atrás. Veja aquele espaço onde o livro de história termina e o reino emocionante de suposições, hipóteses e as versões mais improváveis começa? Não se preocupe, não estamos tentando tirar nada disso. Estamos apenas nos divertindo com ficção científica. Vamos olhar juntos para algumas das outras explicações possíveis para o fenômeno da pirâmide que as pessoas criaram nos últimos 100 a 200 anos. Muitas coisas podem parecer um pouco lá fora,
Mas não é exatamente isso que torna as pirâmides do Egito tão eternamente fascinantes? Vamos começar dando uma olhada em algumas teorias que algumas pessoas gostam de chamar de esotérico. Uma das ideias mais intrigantes é que as pirâmides não eram túmulos, mas geradores de energia. Eles dizem que um campo especial foi criado dentro deles, que poderia ser usado para transformação espiritual, cura ou até obter energia. É como um centro de Tesla antiquado, mas com uma reviravolta moderna. Aqui estão algumas das coisas a considerar. A forma do edifício é como uma pirâmide, está no local exato da bússola e há câmeras dentro. Todo lugar parece mais do que apenas uma tumba, não é? Mas qual é a energia? Estou tão animado para descobrir onde estão os traços de fiação. Estou tão curioso. Você sabe onde está o remanescente do mecanismo? Infelizmente, não há nenhum. Estou tão animado para falar sobre a próxima versão. É o observatório. Não é incrível como as laterais das pirâmides são orientadas para o norte e o leste-oeste com uma precisão tão incrível? Os eixos dentro das câmaras apontam para 3 estrelas brilhantes, Alpha Draconis, Sirius e Orion's Belt. Estou me perguntando, esses eixos poderiam ser algo diferente de eixos de ventilação? Talvez sejam corredores ou telescópios do céu de outra época. Só estou me perguntando, onde estão os instrumentos astronômicos e registros de observações? A ideia de que as pirâmides são um armazém de sabedoria antiga, uma espécie de biblioteca escondida onde todas as partes, todo túnel e todo corredor estão preenchidas com as leis da física, astronomia e até o próprio tecido do próprio universo, é realmente intrigante, não é? Os crentes dessa ideia mencionam algumas coincidências realmente interessantes com o número, proporção dourada e duração do meridiano da Terra. Entendo totalmente como você pode estar se perguntando se esse foi um cálculo deliberado ou apenas uma coincidência. Alguns místicos dizem que as pirâmides eram lugares onde as pessoas podiam iniciar suas jornadas espirituais. Eles acreditam que os ritos especiais foram realizados aqui, durante os quais sacerdotes ou faraós descobriram níveis ocultos de ser. Câmaras cheias de silêncio e ressonância misteriosa foram usadas para meditação, e a orientação das estrelas dos canais ajudou a se conectar com outros mundos. Eu realmente gosto do som disso, mas estou me perguntando se há alguma verdade nisso ou se tudo é apenas adivinhação. E, é claro, a stargazing é provavelmente a atividade mais romântica que você poderia imaginar. Muitos pesquisadores notaram algo realmente interessante. As 3 pirâmides de Gizé estão no mesmo local que as 3 estrelas no cinturão do Orion. Os egípcios pensavam em Orion como o lar dos Aziris divinos, a divindade da vida após a morte. Estou começando a pensar que talvez as pirâmides não fossem apenas túmulos. Eles poderiam ser gatevais para outra dimensão. Só estou me perguntando, é seguro dizer que as pirâmides foram construídas sob o plano estrela? Ou poderia agora que, conhecendo o céu, vemos neles o que não estava lá antes? Vou compartilhar uma hipótese com você que eu acho bastante ousada, mas estou animado para ouvir seus pensamentos sobre isso. As pirâmides foram construídas por uma civilização que veio antes do Egito. Estamos falando de alguns dos nossos ancestrais mais intrigantes aqui. Eles possuíam uma riqueza de conhecimentos e tecnologias que, por qualquer motivo, foram perdidos para a história. A teoria Atlante é realmente interessante. Isso sugere que os sacerdotes egípcios apenas herdaram seus conhecimentos de uma cultura de longa avanção e altamente desenvolvida. É fácil ter. O veja porque a construção saltou de mastapas para pirâmides gigantes. E não é de admirar que ninguém possa repeti-los mais tarde. E, é claro, não sem nossos amigos extraterrestres. Tenho certeza de que eram astronautas antigos ou talvez até arquitetos alienígenas. É uma teoria que se tornou uma espécie de meme, não é? Depois de 4.000 anos, ainda é incrível que não possamos dizer com certeza como e por que foi construído. Então, é realmente tão estranho que alguém queira procurar ajuda de fora? Não vamos rir dessas versões, porque se deixarmos de lado a ficção, veremos que existem perguntas humanas reais por trás de muitas delas. Tipo, quem somos nós, de onde viemos e qual a profundidade de nossas raízes? É importante lembrar que nenhuma dessas teorias explica tudo ou responde a todas as perguntas. Mas todos eles fazem parte de um diálogo animado sobre o passado. Às vezes, é mais importante fazer perguntas do que saber as respostas. As pirâmides não apareciam do nada. Eles não foram um repentino flash de inspiração ou um grande salto na tecnologia, mesmo que alguns fãs de outras ideias possam ter esperado.
O desenvolvimento do pensamento arquitetônico no Egito foi uma jornada de crescimento e aprendizado, com cada passo adiante acompanhado pelas lições valiosas do passado. Após essa evolução, é como abrir uma baú de conhecimento do tesouro. Não vamos apenas aprender mais sobre as origens das magníficas pirâmides de Gizé, mas também obtendo uma compreensão mais profunda de seu significado. Tudo isso parou de repente, e era como se alguém tivesse desligado a torneira. Você sabe, a princípio, os túmulos dos faraós eram realmente feitos de escamas. Eles eram de bronze e em forma de paralelepípedes retangulares truncados. Os edifícios de tijolos podem parecer um pouco simples, mas têm uma ótima ideia. O corpo deve estar escondido no subsolo e colocado em cima do monumento. Você ficará surpreso com a forma como a escala gradualmente se tornou cada vez mais complexa. Começou com câmaras subterrâneas, despensa e pinturas. E agora, uma figura parece que temos muita sorte de ter, porque, talvez, sem ele, não haja pirâmides. Imhotep. Ele era um padre, arquiteto e médico astrônomo. Uma pessoa que mais tarde será deificada, uma alma gentil e generosa que sempre será lembrada com carinho. Foi ele quem construiu a primeira pirâmide de Djoser em Saqqara, e fez um ótimo trabalho. É como se as escalas estivessem empilhadas umas sobre as outras, não é? Existem 6 níveis apontando para cima, o que é realmente adorável. Não é mais apenas uma tumba, minha querida. É um manifesto arquitetônico. Imagine uma bela torre no céu, um lugar especial onde a alma do faraó pode subir suavemente para as estrelas. Então, com o coração cheio de esperança, faremos novas tentativas. A adorável pirâmide Midum, atribuída a Snefru, já está 100 passos, o que o torna ainda mais charmoso. Lamento dizer que o revestimento desmoronou. Eu sei que parece ruim e sinto muito por isso. Você sabe, de acordo com a ideia, essa foi a primeira pirâmide de paredes lisas, e em seguida, houve a pirâmide quebrada em Dukur. Suas paredes mudam de ângulo, o que deve significar que algo deu errado. Existem muitas ideias diferentes sobre o que aconteceu. Estou me perguntando se o chão começou a se estabelecer? Estou me perguntando se talvez o faraó faleceu e foi realmente importante terminar o projeto de construção imediatamente. Talvez os arquitetos tenham percebido que um design legal poderia representar uma preocupação de segurança. Por fim, Sefru começou a construir a bela pirâmide rosa que todos conhecemos e amamos, a de Dukur. As paredes são agradáveis e suaves e as formas são exatas. É como um ensaio para Gizé, mas em menor escala. O filho de Sefru, Shufu, também conhecido como Quéops, já está levando as coisas para o próximo nível com isso. A Grande Pirâmide é uma estrutura inspiradora que tem sido uma fonte de admiração e fascínio por muitas gerações. O culminar mais maciço, preciso e discutido de todo o pensamento arquitetônico egípcio, que conquista. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas, depois da dinastia Vilo, parece que tudo começou a mudar. É interessante como as pirâmides mudam com o tempo. Eles se tornam menores, mais curtos e menos elegantes. Suas paredes estão desmoronando e estão realmente lutando com o tempo. É como se algo estivesse perdido, e é difícil colocar o dedo nele. Mas não é a perda de tecnologia, com certeza. Tenho certeza de que o conhecimento ainda está lá, mas a crise do Estado e o fim do reino antigo. É mais do que apenas uma remodelação política. É o colapso do poder centralizado. Os faraós não eram mais deuses, mas ainda eram governantes muito poderosos. Não para sonhos gigantes de pedra, meu amigo. Ou talvez o objetivo tenha mudado. É possível que nossa compreensão da vida após a morte esteja evoluindo. Em vez de monumentos no deserto, teremos templos mais íntimos e novas formas de ritual. Com o tempo, a era de ouro da arquitetura chegou ao fim. As majestosas pirâmides de Gizé permaneceram como um sentinela silencioso, um lembrete de uma época passada que ninguém poderia recriar. Vivemos em um momento tão incrível, não faz você se sentir quente e feliz por dentro? Os robôs têm explorado as minas, que estão intocadas há milhares de anos. Os lasers examinam pirâmides em camadas, o que é uma coisa tão legal de se ver. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre essas partículas incríveis que nascem no limite do espaço. Eles são como pequenos ajudantes que permitem que você espie dentro de paredes maciças, quase como se estivessem com raio-x através deles. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar seu caminho para casa medindo as estrelas. Estamos aqui para ajudar, e usamos radares de penetração no solo, tomografia e imagens térmicas para fazer exatamente isso.
Estamos sempre mexendo nos ângulos, repensando nossas ideias e mergulhando naqueles velhos textos da pirâmide para qualquer dica útil. E, é claro, não podemos esquecer de procurar tesouros ocultos nos mapas antigos que foram escondidos por muito tempo. É um momento muito emocionante na ciência agora. Estamos mais preparados do que nunca para enfrentar qualquer desafio. Tivemos uma aventura incrível. Encontramos vázios e corredores ocultos. Até encontramos traços de tecnologias difíceis de explicar para esse tempo. Vamos revisar as datas da construção, já que percebemos que alguns dos materiais não se encaixam muito na cronologia tradicional. E, no entanto, ainda não há resposta única. Imagine ficar em frente a um livro gigante e antigo, e você ainda o está lendo cegamente por toque, linha por linha. Você não tem certeza se é uma instrução, uma oração, uma mensagem ou apenas o barulho da época. Levou milhares de anos e milhões de toneladas de pedra, mas o resultado é uma engenharia verdadeiramente perfeita. Ainda estamos aprendendo sobre como foi construído. É fascinante imaginar como eles fizeram isso sem apostas, ferro ou as plantas que temos hoje. O que? Estou me perguntando por que passamos tantos anos e muito do poder do país em construir o trono de pedra perfeito para o falecido rei. Eu adoraria saber quem começou este projeto. Gostaria de saber quem estava por trás das plantas, que mediram os ângulos e quem escondeu as portas atrás dos eixos. Estou começando a pensar que as respostas podem não estar escondidas em nós, mas em nós mesmos. Todos nós temos nossa própria maneira de olhar para o passado, não é? Às vezes, acreditamos em milagres e outras vezes não. Somos todos diferentes, e tudo bem. Podemos aceitar uma crença ou questioná-lo, o que funciona melhor para nós. Eu sei que você está se perguntando se essa palestra é provar ou destruir, e estou aqui para lhe dizer que não é. Não gostamos do sensacionalismo, mas também não acreditamos cegamente o que lemos nos livros didáticos. Adoramos perguntas, curiosidade e olhando para o mundo um pouco mais profundo e com mais cuidado. As pirâmides podem não ter tido todas as respostas, mas com certeza nos ensinaram uma coisa ou duas sobre pesquisa. Não posso agradecer o suficiente por estar comigo. Vejo você mais tarde, meu amigo, e espero que você tenha uma boa noite. Música. 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 Alleluia. Música. 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 Música.
música, 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 música.